Diário de Eva. E agora nós estamos com uma novidade visível. A Tainá pulou de um estúdio para o outro e está aqui no Diário de Eva. E aí, Pá, o que você achou? Pra matar a saudade aqui no Diário de Eva. Quem tava com saudade, assistiu um pouco o Sempre Juntos um pouco antes, né? Agora, pensa só o bônus. É uma boa palavra, né, pro programa de hoje. Vai fazer sentido, gente. Até o final você vai entender porque a Paola usou a palavra bônus aqui. Tá, e qual que é a sensação de estar aqui no Diário de novo? A sensação é muito boa, confesso. Tava com saudade. Claro que a participação teve uma pequena alteração, né? Seria gravado e tudo, mas enfim, cá estou. Sim. Foi predestinada a estar aqui nesse sofazinho. Poxa, pra que a gente vai mandar um vídeo gravado, podendo ter, assim, né, uma Vocês conversa vivem em ao cores? vivo? Algumas pessoas estão pedindo, inclusive, pra gente voltar a conversar ao vivo com os nossos entrevistados, mas, né, vamos ver. Estamos vendo as possibilidades. Quem sabe um dia, né? Aqui Vamos deixar aí o o pedido. teste aqui, ó. Vamos deixar esse pedido para a direção, então. Acompanhar o chat aqui, hein? Sim. Ó, a Tainá já tá atuando como comentarista, entrevistada, tudo, né, Thay? Já tá acostumada. Já tá no mesmo estilo, né? Já tá no Mas eu vou Volta me- Tainá, hashtag Volta Tainá. Aí, Vou me Só joguei. todo mundo lançou essa hashtag, você lembra? Eu No último lembro. programa que a gente fez juntos sobre amizade. Você que não assistiu, vai lá maratonar na IPP Play. Aí na sua playlist sobre o Diário de Eva, lá Amizade Feminina. Então você vai ver lá nós três conversando sobre isso. E antes da gente começar, eu quero falar a passagem do dia, porque é ela que dá a base para tudo que a gente vai falar aqui, né, meninas? A passagem diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5:5. Então já reflete aí nessa passagem. E para começar, antes de você Tainá dar uma respirada, vocês vão enjoar um pouquinho da cara dela hoje. Porque hoje tem mulheres que inspiram. E quem faz esse quadro? Tainá Félix. Então roda aí. Mulheres que inspiram. Susanna Wesley nasceu em 1669 no Reino Unido e tinha 24 irmãos. Aos 19 anos, casou-se com o reverendo Samuel Wesley, com o qual teve 19 filhos. Entre eles, John Wesley, teólogo britânico e fundador do movimento metodista. Susanna dedicou seu tempo à educação dos filhos. 6 horas por dia, durante 20 anos, os ensinou com paciência e fé. Naquela época, as mulheres não aprendiam a ler, fato que Susanna não concordava e, por esse motivo, ajudou a mudar tal realidade, ensinando suas filhas a ler e escrever. Ela também estipulou 16 regras em seu lar para que os filhos tivessem uma boa criação, como: ensine cada uma das crianças a orar logo que começarem a falar. Sua firmeza, coragem e confiança em Deus moldaram sabiamente o caráter de seus filhos. E assim, Susanna Wesley tornou-se referência no modo de criar os filhos. No 5º aniversário de cada filho, Susanna lhe dedicava o dia inteiro e ensinava o alfabeto para, no dia seguinte, fazer a criança ler o primeiro versículo da Bíblia. 2 dos seus filhos, João e Carlos Wesley, tornaram-se líderes do grande reavivamento evangélico na Grã-Bretanha do século XVIII. Com todo esse esforço e sabedoria, ela não podia ficar de fora do nosso hall de mulheres que inspiram, não é mesmo? E aí, Thay, qual que é a sensação de se ver agora no Diário de Eva? É um pouco engraçado, eu tenho mania de não assistir. Não tô com aqueles papos de artista, normalmente elas falam isso, né? Eu nunca me assisto, não é isso. É de artista isso? É, Eu sempre falo isso. Eu não sou artista. Eu não gosto, eu me incomodo, na verdade, mas eu deveria É bom. pra melhorar. Mas bom. a gente... Mas até que parece que ela tava simpática ali, né? Eu achei mais simpática, agora sorriu mais, depois ela ficou mais séria. Ela tava menos nervosa, né? Pode ser. Já é o segundo, o terceiro, né? Já fica... Já tava de boa. E agora acho que é a parte mais interativa do programa, né, Pá? Sim, a gente sempre quer saber a opinião de vocês, a gente quer saber o que vocês acham, o que vocês
pensam sobre os temas que a gente traz. E o tema de hoje não é um tema assim... acho que eu posso dizer que é comum, né? É uma situação comum na nossa sociedade, na situação que a gente vive hoje, só que tem uma visão pejorativa sobre isso. Mas será que a madrasta ela tem que ser má? Estamos aqui para falar sobre isso, né? Ou se de fato é uma oportunidade. Então vamos fazer agora o quiz de Eva. Roda a vinheta. Será que a madrasta pode ou deve opinar na criação dos seus enteados? O que vocês acham? Comenta no chat, a gente está de olho aqui. A, com certeza. B, nunca. Ou C, depende. São situações complexas. A gente também não está falando assim sobre a idade dos enteados, a gente não está falando sobre situações mais complexas, mas a gente quer saber o que vocês acham. Comenta lá, fala da história que já ouviu ou que viveu, comenta que a gente está de olho, tá bom? Olha aí, a gente está de olho no chat. Já saiu esse quadro do Mãe EPP, mas a gente está fazendo aqui no Diário de Eva. Inclusive, a Tainá, que é a nossa convidada, ela já está trabalhando aqui no meio do diário, olhando o chat também. Então, Thay, muito bom ter você aqui. A gente não agradeceu ainda, porque a gente fica nos estúdios aqui conversando, mas é muito bom. Antes de passar a palavra para a Thay, a gente precisa falar do Insta. Sim. Isso é importante. Hoje Só tem lembrei novidade. aqui agora. Lembra que a gente comentou... aliás, todo o programa a gente está falando do nosso Insta, diariode.eva. Se você está assistindo a gente agora pela primeira vez ou pela segunda ou terceira e ainda não segue o Diário no Insta, segue lá porque a gente está postando muitas novidades. E a gente combinou que iria fazer isso algumas vezes, de fazer um post durante o programa. A gente está com um aqui engatilhado sobre o tema. Vou postar agora, com o texto da nossa querida Letícia. Ai, ai. As artes da Acabei Paola. de postar as artes da Paola. Então, até o final do programa, a gente quer ver aí uns comentários rolando no feed, nesse post, as curtidas. A gente vai ver aqui quem é que tá ligadinho no Diário de Eva. Curte, compartilha, manda para as amigas, que vão ser posts sempre muito legais. Fechou. Agora sim. Agora, a Tainá já tá aqui, ó. Vendo o Instagram dela, a Tainá é multifacetada aqui, Lá no cheia de diário. coisas. Sigam o diariode.eva e você vai saber um pouco mais sobre esse tema, sobre ser madrasta. Pode ser que você não esteja nessa condição, pode ser que você não seja uma madrasta, pode ser que você seja um enteado, enfim, pode ser que você acompanhe um caso de longe, né, como uma terceira pessoa, mas é muito importante a gente ter uma visão bíblica, uma cosmovisão bíblica a respeito disso também, né, Thay? Exatamente. E o que você tem para dizer hoje a respeito disso? O que você tem para ensinar, já que você é uma madrasta? Essa nomenclatura aí, não sei se está certo, mas você vai falar hoje. Né? Uma mãe engraçado bônus. que a gente sempre faz um má, porque parece que o má vem de má. Mas é de mãe, né, gente? Mas também... Madrasta. Mas também eu gostei ali do título, porque coloca, né, o madrasta, né? Que tipo de mãe bônus você tem sido? Eu amei esse nome, mãe bônus. Confesso que eu aprendi ontem. Eu falava sempre mãe de coração e filhos de coração, mas o mãe bônus eu gostei. Bem, então vamos lá, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre esse tema, até porque eu sou uma madrasta, uma boa drasta, uma mãe bônus, uma mãe de coração. A minha história começou lá, desde o início, né? Começa do começo. Não foi bem do começo, não. Eu peguei uma história já iniciada e eu fiz parte dessa história, né? Eu acho que eu posso dizer isso. Quando eu conheci meu marido, o primeiro desafio foi... no primeiro momento foi amores, pessoa querida, nós nos entendemos tão bem. Mas o maior desafio foi quando... nós decidimos aprofundar, né, o nosso relacionamento, levá-lo adiante. E eu falei assim, que legal, tenho 2 filhos, né, de 7 para 8 e de 9 para 10. E aí eu pensei assim, tá, bem, que responsabilidade, agora eu vou ser uma madrasta, eu já tive madrasta, já tive padrasto. E eu falava, a posição é totalmente diferente. Você sair de enteado e você ser. E aí eu pensava, ai, que tipo de madrasta eu serei? Que tipo de madrasta eu serei vista? E eu comecei a pesquisar, fui para o Google
né, minha pesquisa me ajuda, porque eu preciso de ajuda, eu vou para o Google. E eu fiquei triste, porque tinham poucos materiais, e os poucos que tinham, era sempre nesse sentido pejorativo do madrasta. E eu descobri algumas coisas, no começo eu já vi de cara, não, madrasta só é quando a mãe ou o padrasto, o pai, falece. E aí eu pensei, tá, então eu não sou madrasta? Os pais estão vivos, a mãe é superatuante, o pai é superatuante ali, então que definição terei? Aí outra pesquisa eu descobri que tinha um grupo de mulheres que é tipo uma ONG, uma organização de mulheres que eram madrastas, uma organização de madrastas, estava desativado até o momento, eu pensei, hora de ativá-lo, agora eu preciso desse grupo. Como é que eu faço os contatos? E lá, em uma das discussões que elas tinham, era justamente isso, qual a definição para, né, a mãe ali, né, a mãe 2. Elas não queriam continuar com madrasta, porque, de fato, madrasta não era legal. E aí eu falei, concordo, gosto do boadrasta. Uma das sugestões era boadrasta, falei, gosto do tal do boadrasta. Votado. Mas, em uma das outras pesquisas, eu fui falar, mas por que madrasta tem essa, né... Por que as pessoas olham com maus olhos? Claro, são N motivos, são N histórias e situações. Mas eu era uma madrasta numa situação onde havia uma família, o meu marido já estava divorciado há muitos anos, né? E eu falei, vamos começar daquele, né? Nós queríamos casar. E eu falei, tá. E aí eu descobri que o madrasta, lá nos contos de fadas, né? Que a gente vê todas as histórias aí, Cinderela, Branca de Neve, e a gente vê aquele papel, né, da madrasta malvada. Uhum. E aí eu fui descobrir que, na verdade, gente, depois você pode fazer essa pesquisa aí, viu? Lá as mensagens subliminares das historinhas, né? E a madrasta, na verdade, não é uma madrasta, não, tá? É a figura da mãe. Porque eles querem mostrar esse momento de crescimento da criança para a fase adolescente, adulta, né? Lá eles estavam já de criança para adulta. Essa fase de transformação da menina. Então, ela começa já a ter vontades próprias, ela já começa a querer ter decisões. E, às vezes, a mãe tem aquela dificuldade de lidar justamente nesse momento, essa fase de transição. Há um desencontro ali de identidade e de conhecimento, né, de opiniões, divergências. E aí, para contar um pouco sobre essa transição, dessa fase de amadurecimento do filho, né, da filha, eles colocam uma figura de madrasta para não chocar muito, que é a mãe, que vai, né, ter esses desencontros ali. E aí, eu falei, ó, tá vendo? Tá vendo? Por que não fez do jeito certo? Aí põe a culpa nas madrastas. Aí todo mundo fica com esse negócio na cabeça, né? Ai, madrasta é ruim. Ela horrível. chegou pra atrapalhar. Ela chegou pra atrapalhar. Ai, atrapalhar tudo, ela é malvada. E aí eu tenho um caso muito curioso. Tudo bem, falei, tá, entendi, não me ajudou em nada, nenhuma dessas pesquisas, são curiosidades. E aí, quando eu tive um momento com os meus dois, eu falei assim, Nico, porque eles são bem cabeças, viu, gente? A Sofia fez uma entrevista comigo, ela sentou comigo e fez várias perguntas. E eu lembro quando nós começamos, o Dal falou, ó, com a Sofia, você vai talvez ter uma dificuldade, que ela tem um ciúmezinho, né? Mas o Nicolas vai tirar de letra. Me preparei para tal situação e foi o contrário. A Sofia me abraçou, me amou ali, fez uma entrevistinha básica e eu passei, né, na entrevista. E o Nicolas foi mais resistente. Mas nada que com o tempo, com o respeito, daí com dedicação, a gente não consegue reverter. Teve uma fase do meu relacionamento que de fato, eu cheguei pro Dal e falei, Dal, que foi? Vamos terminar. E ele falou, por quê? Porque eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Eu, de verdade, eu não tenho maturidade, eu não estou pronta para isso. E ele falou, para de ser boba. Eles gostam de você. Eu falei, não, eles não gostam de mim, Dal. Eu acho que eles não gostam. Eles te tratam bem. Eu falei, eu sei, por educação, Dal. Eles são muito educados. E aí, foi essa luta. Eu chorei à noite, nós conversamos. Coisa de mulher, né? Essas paranoias. Essas desconfianças, né? Alguém aqui se identificou, gente? Pois é. Não, tudo bem. Não está... Eles me odeiam e eles assim... Exatamente. E aí foi que, num determinado dia, até conversando com o Nicolas, e nesse dia exatamente, né, depois dessa crise, eu percebi que eles estavam super agradáveis, o Nicolas puxando o assunto, e eu ali, foi um dia muito bom. E eu pensei assim, tá, então tá bom, Deus.
vamos lá. E, gente, quando nós nos casamos, eu lembro que o pastor Geandre, né, que era o pastor da igreja que nós frequentávamos, ele perguntou assim, Tainá, você aceita o Dal como seu esposo? Sim. Dal, você aceita a Tainá como sua esposa? Sim. Aí ele virou para mim e falou assim, não, virou para as crianças, que eles estavam, nós casamos em casa, gente, não era pandemia, mas a gente já lançou tendência lá. Foi algo bem pequenininho. Ele virou para as crianças e falou assim, Sofia e Nicolas, vocês aceitam a Tainá como a mãe de coração? Naquela hora eu fiquei surpreendida, assim, eu falei, ai, pastor, que surpresa, né? E eles disseram sim, e aí eu acho que eu chorei da mesma forma. E aí eles perguntaram para mim, Tainá, você aceita eles como filhos de coração? E eu disse sim. E eu tinha noção de que aquele sim era um sim real. E assim foi o nosso desenvolvimento no nosso relacionamento. Nós estávamos firmando na igreja naquele momento, eu estava retornando e o Dal estava sendo apresentado. Então ele batizou logo em seguida, e nós começamos a participar, a ser mais assíduos. Eu confesso que qual o papel fundamental da igreja, da palavra de Deus nisso tudo, gente? Porque se eu fosse por conta própria seguir todos os conselhos que o mundo nos dá, né? Talvez nós vemos tantos casamentos que são frustrados, né? Tantos segundos casamentos, né? Essas famílias mistas que com o tempo também acaba não se desfazendo, né? Tendo um término ali, você fala, mas por quê? Eu tive vários testemunhos quando eu conversava com algumas pessoas. Você é madrasta? Nossa, tão jovem, que legal. Eu também sou. Eu falei, ai, que legal. E como que é seu relacionamento? E aí, às vezes, ela perguntava primeiro, eu super empolgada, eu falava, ai, maravilhoso. Nossa, os dois são incríveis. Eu me dou super bem com a ex-mulher. A gente tem um relacionamento de todas as festas de aniversários, nós estamos juntas. Até festa de final de ano, né? Às vezes nós estamos juntas, em datas comemorativas. E nós somos super comunicativas, agradáveis uma com a outra, até porque nós não temos nada para ter de divergência entre nós, né? E isso é muito importante, a gente ter essa certeza, qual a palavra que eu posso usar? Esse cuidado, né? E saber exatamente em que posição nós estamos também, né? E que existiu uma história antes, que eu estou com os filhos daquela pessoa comigo. E isso é muito importante. Então, nós temos esse relacionamento super agradável. E quando eu contava, as pessoas me falavam, e você? Nossa, o meu é uma tragédia. E eu ficava, ai, poxa. E eu tentava conversar ali. E o pouquinho que eu pudesse dar de conselho, eu tentava dar dicas, né? Porque o que dá certo para mim não é que vai dar certo para o outro. São relações diferentes. Não existe uma fórmula mágica de falar, olha, faz isso que vai funcionar. Não, não tem. Mas eu ficava assim, gente, por que tá tão errado para alguns? Por que nós temos filhos tão frustrados com os relacionamentos dos pais, né? Quando são enteados ali, falam, nossa, eu não me dou bem com a minha madrasta. Por que é tão difícil? E aí o evangelho, eu confesso que ele é fundamental para que as coisas sejam duradouras. Quando eu fiz o design divino, foi assim, transformador, porque lá a gente aprende sobre o papel da mãe espiritual. E isso faz toda a diferença. Quando eu vejo que Cristo me adotou e eu sou filha e eu me torno, e ele tem um amor inesgotável por mim, aí eu falo, isso é maravilhoso. Então, esse mesmo amor que eu recebo, eu posso dar, eu devo dar. Eu quero amar outra pessoa, mas como eu quero amar outra pessoa se eu não consigo amar aquele que está ali comigo, né? Dividindo o lar. Então, foi esse processo de trabalhar. Gente, é fácil? Relacionamentos são fáceis? Não, nenhuma instância. Diário de Eva tá aqui pra isso, pra falar das dificuldades dos relacionamentos. E dar uma esperança. Pra você. Mas exatamente. Porque assim, não é que eu quero dizer que é difícil, eu faço. Não, gente, eu conversei com mães de filhos biológicos, e as mesmas dificuldades que eu tava passando, eu me identificava com ela. Eu falava assim, então eu achava que era só comigo. Ela, não, Tainá, acontece. Eu falava, ufa, eu tava preocupada, saber, né? Eu falei, onde que a gente, né, pode melhorar ou não? Mas
os desafios são grandes para mim e para eles também, e para o meu marido também. Quando a gente vai tomar uma decisão, eu falo assim, às vezes eu perguntava, já perguntei, eu vou falar porque o Dal sabe, já me perguntei assim, Deus, amor, às vezes, será que eu fiz a escolha certa? Será que teria sido mais fácil um relacionamento onde os dois começassem juntos, e aí dos dois tivessem planos de ter filhos juntos, só que gente, Deus tem propósito em tudo. E essa não é a pergunta certa que deve ser feita. E aí, quando eu vi que naquela família, a palavra de Deus havia entrado no nosso relacionamento, Dal descobriu Deus nesse relacionamento. Não que ele não tivesse, que ele não conhecesse, ele conhecia, mas foi quando ele teve um relacionamento que cada vez mais a gente vê, ele está crescendo, tendo um amadurecimento espiritual. E foi por meio desse relacionamento que a Sofia e o Nicolas, eles, né, a gente tem um momento de devocional, eles são inteligentíssimos, eles estudam bastante, nossa, são crianças extremamente inteligentes. Inclusive, o Nicolas fez um clube do livro comigo, né? Então, a gente tem aí, se você quiser ver na IPP Play, já vê lá, da Orgulho e Humildade com o Nicolas. Tá show. O Nicolas lindo, é uma né? gracinha, Sossô também. Já participou do Diário, fazendo receita de cookie. Então, assim, cookie não, era brigadeiro. Brigadeiro de óleo. Então, os dois estão aqui no meio. Já é família nossa também, né? A gente já adotou. Sim. Então, quando eu vejo que essa foi uma oportunidade de levar a palavra de Deus para eles, e eu falo assim, fui uma ferramentinha ali, estou sendo uma ferramenta, e não só isso, até para eu me posicionar com Deus também na minha caminhada, porque nesses relacionamentos que a gente começa a buscar, às vezes a gente quer buscar umas respostas, por quê, como, e aí é onde Deus vai agindo na nossa vida e grandes mudanças vêm acontecendo com a gente, e é algo assim maravilhoso que eu tenho que agradecer. Meninas, vocês me falam quanto tempo eu tenho, como eu posso ficar falando, se vocês quiserem fazer a gente vai participando aqui. A gente vai. Eu não sei se tem perguntas ou não, mas tudo bem. Tem um comentário aqui da Cristina Machado que eu achei muito legal, que ela falou, primeiro ela elogiou o testemunho, né? Vamos agradecer, que testemunho, uau! E ela falou, tudo é mais fácil quando o evangelho faz parte central. Essa é a receita, sem erro. Exatamente. Exato. Que eu acho que entra naquele assunto de legado do design divino, né? Exatamente. Eu acho que esse é o cerne da questão. A gente cede as mentiras do mundo. Quantas mentiras você já não ouviu a respeito disso, Thay? Eu ouvia dizer que eu não era a mãe biológica deles, não adiantava me empolgar. Eu ouvia que... ai, gente, o mundo, ele... vamos recapitular. Eu ouvi tantas coisas. Que eles automaticamente não iam gostar de você, que não ia poder ter essa relação de fosse verdadeira, que... Tantas coisas que inseguranças que a gente tem. Eu acreditava que, de fato, a partir do momento que eu casasse com o pai, eu seria uma madrasta, querendo ou não, tendo atitudes boas ou não, eles não iam gostar de mim, porque eu já seria má só de fazer parte desse papel, dessa... E quantas vezes, né, nós somos julgados, às vezes as pessoas de fora... isso acontece até hoje, mas a gente sabe, tenta lidar ali, né? Às vezes você tá de fora, às vezes você conhece alguém, está num relacionamento, você é madrasta, as pessoas já olham com um olhar meio julgador, querendo adivinhar como que aconteceu essa situação, por que eu me tornei madrasta, tipo, será que ela foi o pivô do divórcio, da separação deles? Já tive esses olhares, assim, que faltou falar, mas ficou muito claro, e que, inclusive, no mais pra frente, quando aconteceu de contar a história, a pessoa fala, ai, menina, eu achei que você tivesse feito parte disso. Eu falei, imagina, pelo amor de Deus, não, tira isso da sua cabeça. Então, a gente lida com muitas questões, muitas cobranças, muitos julgamentos do mundo, muitos olhares ali difíceis, e a gente tem que aprender a lidar com isso. E às vezes, referente à pergunta do quiz de vocês, isso também é uma coisa que mexe muito com a gente. Quando eu entrei nessa, gente, tive várias fases, tá? Várias crises ali. Até a gente está chegando no controle ainda, no equilíbrio. Eu confesso que eu pensava assim, eu cheguei falando para eles assim, olha, fiquem tranquilos, tá? Eu não sou a mãe de vocês. Vocês têm a mãe de vocês, incrível, vocês têm o pai de vocês, incrível. E assim, eu só sou a Tainá, tá? Contem comigo, mas não vou intrometer em nada. Quem sou eu?
né, 3 segundos depois, numa conversa, eu, posso falar? Posso opinar? Eu acho que você não devia fazer isso. Você vai deixar ele fazer isso? Aí eu falava, eu pensei que eu seria 100% neutra, não funcionou. É impossível, E né? a radical. Às vezes a gente se empolga e já começa, acho que tô lá lavando a louça, como é que é o assunto? Peraí, não é sobre... Eu acho que não. Mas Tainá, eu não sei, desculpa, só pensa aí, mas eu acho que não. E às vezes eu falei, nossa, aí eu parava assim, vinha aquela voz, né? O Espírito Santo, ele vem com tudo e fala, ei, né? Tá errada, você não tá certa no seu posicionamento também. Mediante a quê você tá sendo tão... E eu falava assim, talvez fosse o meu orgulho também, aquela questão de eu estava sendo movida a um orgulho, a eu querer tomar a decisão antes ou não. Peraí, o que eu estou trazendo para dentro desse relacionamento? O que eu estou trazendo para dentro dessa criação? Que visão é essa? Que crença é essa que eu quero carregar comigo também? Então aí a gente começa a pedir ajuda. Hoje eu não peço ajuda no Google, gente. Não. Eu peço ajuda aqui, ó. Ó, isso mesmo, ó. Meninas, A gente ó. é muita conversa aqui, gente. E é uma coisa que é importante a gente falar. Esse tema surgiu assim meio que por acaso, não foi algo muito pensado, mas a gente percebeu que não se fala muito sobre isso quando a gente vai pesquisar conteúdo para o programa. Coisa em português, né? Não tinha Todos muita os sites coisa. que a gente usou foram conteúdos americanos, assim, em inglês. Sim, mas tudo. até mesmo nos sites que a gente costuma buscar conteúdo para o programa, nos sites mais comuns, a gente sempre cita o Desiring God, não tinha nada sobre o tema. E aí a gente viu que, de fato, é uma necessidade falar sobre isso, e né? tem muita família mista, né? Sim. Por exemplo, eu sou enteada, meus pais são divorciados, então meus pais já tiveram relacionamentos, né? E como que eu olho, né, para essa situação? Sim. Como enteada, você que é enteado aí, como que a gente olha para o nosso padrasto ou madrasta, né? Qual a concepção bíblica a respeito disso, apesar de não ter a palavrinha madrasta lá? Ou situações citadas, né? A gente não tem uma situação que a gente fale, tinha essa madrasta X. Mas como que a gente pode pegar o princípio bíblico e aplicar nesse relacionamento? Né? É muito interessante a gente fazer isso, conversar sobre isso aqui. A gente fica muito... A gente pensa geralmente no padrão que é, obviamente, o que todo mundo gostaria, né? O clássico, né? Conheceu e casou, e o primeiro casamento, e nunca mais se separou. Mas a gente sabe que a gente está num mundo caído, né? E que a vida vai trazer situações adversas, né? E a graça, ela vem sobre essas situações adversas, né? E aí a gente vê a graça de Deus, por exemplo, no testemunho da Thay, né? Que você fala assim, nossa, mas ela tem que passar por dúvidas se ela roubou o marido dela, da ex-esposa dele. Sim, gente, a gente precisa aprender a lidar mesmo com as adversidades, lembrando que a gente está num mundo caído e entender que a graça de Deus cobre essas situações, né? Elas são diferentes, mas você não precisa ser uma madrasta. Não. Né? Você não precisa... Situações, por exemplo, que a gente conhece aqui na nossa igreja mesmo, mulheres que estão solteiras e têm filhos de outros relacionamentos, rapazes que são solteiros e têm filhos de outros relacionamentos, e às vezes a gente vê as meninas ou os meninos aqui da igreja julgando, eu não vou me relacionar com essa pessoa aí, porque... Dá trabalho, às vezes. Porque tem filho, não, Deus me livre. Divorciado, só falta fazer o sinal da cruz, né? A gente entende que, de fato, tem uma demanda, assim, tem lutas, não é, nem ligue e vai. Não é isso, obviamente, tem que ponderar. Julgue a pessoa se de fato ela conhece a Deus, é essa a questão. Se, independente do passado, independente do histórico, da história, você tem que avaliar a situação dela hoje, como a Thay mesmo contou da história dela, do relacionamento dela com Dal, como eles conheceram a Deus e se envolveram juntos nesse processo e cresceram juntos e levaram isso para os filhos dele, para os enteados dela, e estão levando isso, esse crescimento nesse processo. É a graça do Senhor, né, nas situações. Então, é muito triste quando a gente escuta esse tipo de preconceito
simplesmente porque a pessoa não está no padrão que a gente... Exatamente. E a gente olha para as escrituras e vê o contrário, né, do que a gente faz. Porque você vê o tipo de pessoa que Jesus andava, o tipo de pessoa que Deus escolhe, Sim. e é totalmente fora do padrão que a gente cria. A Sim. gente cria os padrões. E é muito interessante como Jesus faz isso exatamente para mostrar que ele não lida com padrões, né? É como ele vai no que a gente chama de diferente, né? O que a gente olha e fala assim, vou excluir. Não, Que a gente olha e fala assim, é Deus adverso. gostaria desse. Deus gostaria sim, olha tanto que gostou. Gostaria sim. É o que ele fala, assim, você quer ver a minha graça? A minha graça está aqui, ó. Né? E é o que a gente vê ele fazendo com a mulher samaritana, é o que a gente vê ele fazendo com os aleijados, os cegos que ele curava. A gente vê na história de Ruth, por exemplo, né, que era uma moabita, e assim por diante, né? De N histórias, né? E de que a gente fala assim, mas tem que seguir a cartilha aqui. Não está na cartilha, exato. E a gente se acha no direito de falar. E quantas pessoas que estão nesse padrão que a gente pinta, né? Tudo aqui, tudo no padrão, não saiu da linha e estão por dentro todos bagunçados, né? Eu queria até compartilhar algo. Quando vocês me lembraram, né, que nós tínhamos o programa do Sempre Juntos sobre madrasta, eu falei, verdade. E eu fui gravar o vídeo em casa. Eu primeiro chamei a Sofia e o Nicolas, né, para ter uma conversinha com eles. Aí eu comentei assim, eu fiquei dando voltas, né. Então, amanhã eu vou participar com as meninas, né, do Diário de Eva, vou falar sobre madrasta. Aí eles, legal. E aí eu vou falar, né de como é ser, né, e eles, legal. Eu falei, eu queria ver com vocês uma coisa. Eles, diga, Tainá. Aí o Dal, vai, desenrola, amor, você tá enrolando, nem eu sei onde você quer chegar com isso. Eu falei, eu não queria ser direta, né, mas é o seguinte, gente, eu quero saber que se eu vou estar falando lá, vocês vão estar assistindo depois, eles vão ficar assim, porque a gente sabe falar bonito quando quer, né. Aí eu falei, eu vou lá me preparar, ter um discurso lindo, vou pegar versículo, falar, vou ler um versículo. E aí vocês vão assistir e vão dizer assim, quem que é essa? Gente, ela não é a Tainá, ela não tá falando da gente, né? Aí eles começaram a rir. Aí eu falei, ou se eu vou ser modesta demais, gente, sei lá, acontece, deu certo, né? Eu tento fazer o possível. E eles vão dizer, Tainá, para. Fala logo o seu trabalho. Então, aí eles brincaram, falaram, você quer saber se você pode ir lá falar à vontade, ter segurança, ser uma boa madrasta ou não? Eu falei, mais ou menos isso. Não quero elogios, mas só quero saber. E eles disseram, vai fundo. Pode falar, você é uma boa madrasta, sim. Nós gostamos de você. Vai lá, pode falar, não precisa ter medo, não. Eu falei, então tá bom, obrigada. E começa a aliviar. Então teve o selo de qualidade Sofia e Nicolas pra Tainá estar aqui hoje. Mas é interessante falar como quem vê de fora, né? É muito interessante ver o relacionamento deles como família, assim. Você vê que é um organismo vivo, eles interagem, eles se abraçam, eles conversam, eles pedem a opinião um do outro. E eu acho que é essa troca, essa interação que é interessante, né? Porque um edifica a vida do outro. Exatamente. Você experimenta coisas que você não experimentaria em outra circunstância, né? Pode falar. Não, só para concluir, ontem, por conta disso, e a gente estudando para poder falar, e a Sofia estava me auxiliando ali, eu tive uma conversa com ela que eu acho que eu nunca tive. Nós tivemos uma conversa muito especial ontem. E ela falou, nossa, eu não sabia. Eu falei, pois é, tô te contando agora. Eu também não sabia que era exatamente isso, mas é. E aí nós conversamos e ela falou, então a partir de agora eu vou passar a comunicar tudo, porque eles são assim, tudo que eles vão fazer, eles comunicam. Posso trazer uma amiga, posso isso, aquilo. E às vezes eu ficava, tipo, não quero, né, mas eu gosto de ficar sabendo também, né? Aí ela falou, não, porque às vezes ela falava até, não, eu conversei com o papai, então tal dia a gente vai fazer isso. Eu, bacana, ou tal dia tem um compromisso. Mas a partir de agora ela disse que falou assim, eu vou ficar te comunicando absolutamente tudo o que eu vou planejar já por telefone para você manter sua programação, tudo certo. Eu falei, não precisa exagerar, né? Mas eu gosto. Ainda tô indo no mercado. Ainda tô indo na farmácia. Sim. Inclusive, a pergunta que a gente fez, né, nessa questão de interferir na educação, na criação, você colocou de uma forma muito, muito legal essa ideia de você ter uma amizade
como, por exemplo, eu tenho com vocês de falar, se você me perguntar, o que você acha disso? Não estou interferindo, mas eu estou dando uma opinião de amiga. Ou quando vocês falam, Paola, acho legal isso ou não. É por conta da relação que a gente tem essa... Não é do tipo, eu estou mandando você fazer isso porque eu tenho autoridade sobre você. Né? Mas é essa influência que a gente tem num bom relacionamento. Né? Você ser uma pessoa que os seus enteados possam admirar para falar assim, eu quero saber a opinião dela. Eu quero saber o que ela acha que é bom para mim. Porque a gente tem um bom relacionamento, porque eu vejo que ela é uma mulher, né, de Deus, no caso, né? Estamos falando para mulheres de Deus, mas nesse sentido, de você dar um bom testemunho a ponto dos seus enteados, assim como a gente fala para as mães, né? Com seus filhos, serem boas influências, discipuladoras, gerarem esses relacionamentos de proximidade, de interesse, porque às vezes acho que muitas mulheres podem entrar nessa situação pensando, não são meus filhos, não tenho nada a ver com isso, quando for sua vez de ficar com eles, vou fazer outra coisa aqui, vou sair com as minhas amigas. E eu acho que não é assim que a gente forma uma família, né? E eu acho que é exatamente esse o ponto, ver como uma família, porque é de fato uma família, né? É a mesma estrutura, é o relacionamento, você tem que cultivar as afeições da outra pessoa. Eu gostei muito do termo que a gente viu no artigo da Debbie Walcott, alguma coisa assim. E ela fala que é um ministério, né? Você ser madrasto, você ser mãe bônus, é um ministério. Você está lidando... Sim. Faz uma tarde aqui. Mãe bônus e filhos bônus. Porque é uma forma de você fazer um discipulado, deixar o legado, né? Sim. Ensinar o evangelho, ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E de forma prática, de forma amorosa, é o mesmo desafio, né? Você tem o mesmo desafio, apesar de ser uma circunstância um pouco diferente. E eu acho que é até um pouco mais complicado, porque você lida com questões do próprio coração, né? Exatamente. Você entra numa fase de transição também, né? Você tem o seu parto da sua forma. Exatamente. É um parto de alguma forma, né? Exatamente. E lidar isso com vistas à escritura, né? Tentando olhar para a escritura, extrair os princípios, tendo seu relacionamento com Deus. E esse negócio dos princípios é importante porque os princípios são os mesmos, né? De respeito, de amor ao próximo, de paciência, né? E, por exemplo, em casos de crises, né? Porque a gente sabe que essa situação que a Tainá colocou aqui não é em todos os casos. A gente sabe que tem enteados difíceis, sim. Às vezes as mães dos filhos que também interferem. Então, a forma como foi finalizado, encerrado o relacionamento, né? Que um casamento se desfaz, tem muitos motivos que influenciam, afetam demais. Sim, a gente não está ignorando essas questões, mas o seu papel como cristã vai ser o mesmo, né? De amar, às vezes, o inimigo. Esperamos que não seja essa situação, mas é a mesma postura que você tem como cristã em qualquer situação. Exato. Né? E eu acho que nesse contexto em que os relacionamentos são um pouco mais difíceis, em que o solo é árido, né, para você frutificar, a humildade é um princípio para sempre, assim, em todos os relacionamentos, obviamente, a Tainá tem que lidar com isso, os enteados também, o Dal também, mas em relacionamentos em que isso é mais árido, você tem que ter muito firme essa questão da humildade, porque, por exemplo, eu conheço um casal que teve circunstâncias muito difíceis, né? O relacionamento foi gerado da traição, mas depois eles se converteram. E a primeira coisa que eles fizeram depois da conversão, eles juntaram todos os filhos, né? Eles são uma família linda hoje em dia. Os enteados tratam realmente a madrasta como mãe. Você não fala que não é mãe. E eles tratam, ela trata como filha também. E a primeira coisa que eles fizeram depois que se converteram foi pedir perdão aos ex-cônjuges. E eles foram e falaram, diante das escrituras, a gente está estudando e a gente percebeu que a gente errou. E eles agora firmaram uma amizade com os ex. Por mais que uma coisa errada tenha acontecido no seu passado, isso não impede da graça florescer. Né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a gente vê essas manifestações e lampejos da graça justamente porque Deus quer demonstrar a glória dele na nossa fraqueza, né? E onde a gente foi fraco no nosso passado. E a gente tem madrastas aqui assistindo o programa, comentando, boa tarde.
A paz do nosso Deus, a Meirelles. A de Meirelles, só tem o sobrenome dela aqui. Sou madrasta, graças a Deus, há 17 anos. Realmente é uma bênção, presente de Deus em nossas vidas. E a Rebeca colocou aqui, ó, também sou madrasta de um rapaz de 17 anos. No começo não foi fácil, mas quando Jesus entrou em nossas vidas, nossos relacionamentos melhorou. Nosso relacionamento melhorou. E a Cristina comentou aqui, madrasta é um ministério. Gostei. Também gostamos. Colocamos nosso selo de qualidade. Sim. Muito bom, gente, muito bom. Bom, tem mais alguma coisa pra falar? Você tá com o olhinho cheio de Eu fico lágrimas emocionada, já. né? Poxa. Sim, só de você pensar que esse programa é de fato necessário, Eu acho. Até eu tô emocionada aqui, ó. Eu fico feliz porque a gente conhece tantas pessoas que talvez não tenham a mesma história, né? E sofre tanto, assim, tem tanta dificuldade em lidar. Eu acho que às vezes eu sei, numa época, nesse comecinho, eu lembro que eu fazia terapia não por isso, tá, gente? E aí eu lembro que uma das minhas terapias, eu tava assim, aí tudo entrou no pacote, né? Que a gente começa a porque não sei o que. Tudo vira crise. Tudo vira crise. E aí ela falou assim, você precisa dizer não pra todo mundo também. Aí eu, não, você tem que tirar um tempo pra você. Olha, eu sei que você cuida, você tem acesso, mas não são seus filhos, então você tem que se priorizar também nessa situação. E eu, E ela começou a falar. Eu não estava tão assim. Eu lembro que foi bem no comecinho, quando eu comecei a frequentar até aqui, que nós estávamos transferindo a igreja. E eu fiquei tentando pôr no pacote daquilo que ela falava. E mesmo não estando tudo muito claro, né? Eu pensei assim, não faz muito sentido isso que ela está falando. Não está me convencendo. Olha o Espírito Santo aí, ó. Não sei se eu tenho que fazer desse jeito. Porque se eu fizer desse jeito, a chance do nosso casamento acabar é tão grande. Porque aí eu começo a ter o meu momento... E aí eu não resolvo a questão que tem que resolver, e aí eu começo a ignorar os dois, e são tão pequenos, e que culpa tem? Aí eu me coloco no lugar, eu lembro quando eu também, você começa a criar laços com a pessoa ali, depois se desfaz. Eu lembro que a Sofia logo no começo falou assim, Tainá, você nunca mais vai poder deixar o papai. Aí eu falei assim, eita, por quê? Que isso? Por que eu nunca mais? Porque a gente sofre muito com o término, com a separação. Eu já sofri demais e aquilo me cortou. Aquilo me cortou muito, porque eu falei, gente, olha só, não que eu fosse a salvadora, imagina, não. Mas eu me coloquei no lugar, eu falei, Deus, olha que coraçõezinhos que precisam, coraçõezinhos que precisam ser tratados ali, para não criar o que a gente chama de traumas, né? Que a gente vê e fala, por conta disso que eu vivi. E eu fiquei assim, naquela hora o Dal tava ali na mesa, todo mundo assim, né? E nós ficamos... Aquele momento, o Dal deve ter sentido muito mais, porque ele sentiu a dor, ele sabe de que dor ela está falando. E eu fiquei assim, Deus, Senhor, me dê sabedoria. E agora eu vou falar diferente, né? Que o Senhor me dê sabedoria nesse ministério. Sim. Porque... e aí eu queria compartilhar um versículo em Romanos 5, o versículo 8, fala, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí você para e pensa... Que amor incondicional é esse? Por que eu acho que euzinha aqui na Terra não tenho que me esforçar um pouquinho? E eu não estou me esforçando para ser amada, não, gente. Eu já descobri isso lá no começo. Eu não estou me esforçando para poder eles um dia olhar para mim que nem ontem e dizer, pode ir na paz, fala que vai ser uma boa draça. Não é esse mérito que eu estou buscando. Não é esse esforço, porque às vezes a gente não tem esse resultado, às vezes a gente não ouve isso. E é a gente entender que o nosso ministério, que o nosso trabalho é muito mais do que só isso. Eu espero um dia, lá na frente, quando eles estiverem adultos, o Nicolas já está no terceirão, já faculdade, ai meu Deus, Sofia está caminhando. Eu só espero um dia vê-los firmados na palavra de Deus. Eu não sei como que eles vão viver a vida deles, as decisões que eles vão fazer, mas eu espero ter... conseguido ou ainda conseguir passar a palavra de Deus e não de uma forma positiva, aquela coisa legalista, como aconteceu algumas vezes comigo na infância ali, e às vezes eu não entendia por que eu tinha que fazer, mas eu não fazia, né? Teimava às vezes porque eu não entendia. E eu espero que de alguma forma isso se torne claro para eles a partir de agora, para as decisões futuras e principalmente a decisão de se firmar ali um dia na palavra, deles aceitarem deles se posicionarem, né? Hoje a gente traz eles aos cultos, a gente agenda os horários, mas que um dia eles possam tomar essa decisão, eles, por conta própria, né?
virem ao culto e participar de alguma forma, mas espero um dia, de alguma forma, a gente tenha colaborado para que isso aconteça partindo deles, assim. Ver esse testemunho. Né, isso que um dia eu... isso vai me, olhinho de vai me lágrima. derrubar. Isso tem uma parte nesse artigo que você estava falando, eu bati o olho e lembrei, né? Vou ler para vocês. Inclusive para você, Tainá. Tem papel. Fala assim, por favor, nunca subestime o poder do seu ministério para seus filhos bônus. Você nunca substituirá a mãe deles, mas pode ser um modelo positivo e alguém que está sempre disponível para mostrar o amor de Jesus. Amém. Doce mãe, sua maternidade é importante. Nunca desista da sua vocação ou de perseverar em tempos difíceis. Você e Deus podem fazer isso. Então é com a ajuda de Deus que tudo isso é feito, né? Olhando para a adoção dele, que você adotou no seu coração o Nicolas e a Sofia, e você aí de casa adotou os seus enteados. É com esse amor em que a gente adota, e a gente que tem filhos adotivos no sentido espiritual, né? Filhos espirituais, a gente adota com o mesmo amor, com o mesmo afeto, tendo em vista que eles sejam influenciados no amor de Deus, né? E que eles possam ser missionários, pastores, cristãos genuínos, pessoas que influenciam outras a viverem esse evangelho que é tão belo e tão gracioso, né? Amém. Amém. Sim. A gente tem uns passos, né, Pá, que a gente colocou. Sim, algumas a gente dicas colocou práticas. uns posts lá. O post que tá lá no Insta, que a galera já está curtindo e compartilhando. Mas a gente colocou aqui, ó, sobre a graça de ser madrasta, né? Pra gente mudar esse olhar, né? Esse olhar de bruxa má. Eu até coloquei no meu Insta, quando eu compartilhei, eu coloquei a Malévola lá, gente, mas era só uma brincadeira, tá? Tainá não curtiu isso. Como assim, né? Mas o primeiro ponto é ore, né? Como esse é um conselho que a gente dá para todas as mulheres, mães e esposas, né? A oração é o seu principal trabalho em casa, né? Ore pelo seu marido, pelos seus enteados, para que eles sintam o amor e também pela mãe das crianças, né? Para que ela também sinta esse amor, né? O quanto mais puder acabar com qualquer sinal de competição, eu acho que tem isso, né? De outro estigma, né? Elas se odeiam, elas não gostam uma da outra, elas competem pelas crianças e assim por diante. Quanto menos isso puder existir, né, da sua parte, por favor. Isso é uma grande cilada. Acontece, tá, gente? Se eu disser que eu nunca pensei, Pensou eu tentei, nisso, né? ou se eu já não passei por essa fase, eu tô ligo, mentindo. Tô mentindo, já tive essa fase também. Tô confessando. Sim, a gente... Mas é bom fazer esse trabalho de confessar. Mas isso não tá mais no coração, não. Sim, mas a gente Tainá, o que a gente fala todo o programa aqui é sobre as ciladas do nosso coração. A gente sabe o quanto o nosso coração ele é tendencioso mas pro é um pecado, risco, gente. né? Então, situações como essas são, de fato, um prato cheio, né, para Satanás. Seja paciente. Continue amando, não importa o que aconteça. As crianças podem se ressentir de você, mas saiba que estão sofrendo durante essa época difícil. Peça para Deus para ajudá-la a amar sobrenaturalmente com o amor de Cristo. E foi uma coisa que você citou na hora que você estava falando, que a Sofia falou, não separa mais meu pai, nunca do meu pai, porque eles já passaram por uma separação, né? E já foi uma dor, né? Uma rachadura. Uma rachadura no começo, né? Participe, esteja presente, disponível e ouça. Reserve um tempo para perguntar sobre o dia deles, ouvir esse relacionamento exigirá investimento significativo de tempo, mas vale a pena. Seja positiva, tanto quanto possível. Nunca desabafe sobre a mãe deles, seu marido ou qualquer situação conflituosa para os seus enteados. Eles provavelmente passaram por muitas dificuldades com o divórcio dos pais e também têm feridas. São só 4, né? Mas o programa inteiro, a Tainá falou bastante sobre isso. Então, espero que já tenha sido de bom proveito para todos, né? Com certeza. Até eu que não sou madrasta já saí com ensinamentos. Não, só o testemunho já... Testemunho muito valioso. Tá aí, muito obrigada. Muito obrigada por abrir aqui. Você falou coisas da sua vida que
ajudou cada uma das meninas que são madrastas aí. A gente tá vendo todo mundo comentando no Instagram, aqui no chat também. Então, votem aí por mais vezes que a Tainá aparece aqui no Diário de Eva, por favor. Inclusive, eu quero agradecer não só a sua presença, mas porque você gravou um vídeo, você faz Mulheres que Inspiram, você sempre está aqui com a gente, inspirando a gente, os papos de corredor, a troca que a gente está fazendo um estudo agora, a gente está tentando, né? Tentando. Fazer um estudo de um livro chamado Graça Extravagante, então... Quem sabe aí não tem um clube do livro com nós 3 de novo. Vocês vão ver esse trio aqui, é super poderoso. Eu queria ler o comentário da Karina... Desculpa. Kátia Regina. Kátia. Ela colocou assim, assunto seríssimo. Penso que vocês deveriam ter providenciado a mediação de um pastor. Há muitos pontos sendo levantados que carecem à luz da palavra de Deus. A gente entende, Kátia, que de fato é um assunto sério, a gente falou disso aqui muitas vezes, e a gente entende, obviamente, todos os pormenores, assim, todas as dificuldades que essas situações, né, essa situação podem trazer. Mas, assim, o Diário de Eva tem esse formato, assim, mais bate-papo. A gente queria trazer um testemunho mesmo, um testemunho da Thay. Se a gente falou alguma coisa que você não concordou, a gente pode jogar lá no nosso Insta, manda lá no inbox que a gente vai corrigir depois. Exatamente. Mas a gente tentou trazer as coisas de forma bíblica, por mais que a gente não fizesse todo um estudo mais aprofundado. Mas a gente queria falar sobre amor mesmo, prática, né? Exatamente. Então, mas se tiver alguma crítica, pode colocar lá no Insta, que é onde a gente vai conseguir ver. Mas espero que não. Espero que tenha sido uma bênção para vocês por mais. E se quiser que a gente traga mais temas dentro desse assunto, a gente pode fazer mais programas. Inclusive, a gente, só dando uma pontuação, a gente sempre que faz os programas, a gente bate papo com os pastores no corredor. Inclusive, ontem já peguei pastor Nilson na cozinha. Então, a gente já conversa, a gente bate um papo com eles. Eles não têm muito tempo, assim, de sentar e produzir um programa de 1 hora com a gente. Mas sempre que a gente pode, a gente pega aí uns conselhos. Então, a gente não faz isso sozinha. A gente conta com o Espírito Santo, né, em primeiro lugar, com a palavra de Deus e com o apoio ministerial que a gente tem aqui 24 horas. E é importante vocês falarem, quero saber mais sobre isso, ou a gente já fez isso, né? O programa 2, programa 3. Mas situações adversas na vida da madrasta. A gente pode fazer mais uma série. Pode ser. Agora, só para respondendo, eu acho que foi isso mesmo, foi mais um testemunhal, a participação. Não quis colocar minha vida como um exemplo geral, já falei, cada um tem uma experiência. Eu conheço muitas histórias, já ouvi muitas histórias, eu tenho a minha história também como enteada. Eu sei como esse assunto é delicadíssimo para tratar. Mas tem uma outra coisa que eu tinha visto durante a pesquisa, que inclusive tem uma pregação do reverendo Hernandes incrível que fala sobre família, né? Sim. E aí a gente fala, de fato, a família foi algo feito por Deus, perfeita. A gente vê tantas coisas hoje no mundo que quer acabar com a família e a gente, de fato, sofre com isso. Se eu pudesse optar, eu acho que eu gostaria muito que o Dal ainda tivesse mantido, lá no passado, que não tivesse encerrado uma família, que ele tivesse casado com os filhos, com a mãe e o pai presente dentro de casa, que os meus pais não tivessem se divorciado e eu tivesse a minha família, apesar de eu ter irmãos que são frutos do relacionamento dele hoje, que eu usamos de muito, nós nos damos muito bem, mas se a gente pudesse voltar e ter tudo do jeitinho que era para ser, óbvio que essa seria a decisão certa, mas a gente vê que nós estamos no mundo caído, nós temos na Bíblia histórias de grandes homens de Deus, que a gente já falou sobre isso, né? Mas de homens que trabalharam ali a fundo, foram fundamentais para a obra de Deus, para aquela, né? E nós temos relatos da família que foram frustrações. Nós temos Davi, que teve uma família totalmente ali desfeita, bagunçada. Estou usando esse termo até, mas temos o próprio Jesus, José, né, foi o pai de Jesus aqui enquanto ele veio na Terra, mas de fato ele não era o pai de Jesus. Né? Mas a genealogia de Jesus inteira tem foi de José. Prostituta, tem a Ruth, que é Boaz casou com Ruth, Raabe. o segundo marido de Ruth foi Boaz, ela teve 2 casamentos, né?
Nós temos o próprio Abraão, que casou com Sara, que era sua meio-irmã, né? Nós temos Tamar, que teve filho do sogro. Tamar teve filho do sogro. Então, a gente tem muitas histórias na própria Bíblia que Deus permitiu que elas chegassem a nós, porque a gente tem que entender o principal dessas histórias e não julgar. Onde brilha a graça. Onde brilha a graça de Deus e não julgar o acontecimento em si. Aqui não é para poder falar, nossa, como é bom ser madrasta e estimular para que mais famílias tenham madrastas. Gente, isso não é o propósito do programa. Sim. Mas a ideia é entender, você hoje é uma madrasta? Você hoje está pronta a casar com alguém, vai ser uma madrasta? Eu hoje sou uma madrasta? Faça com sabedoria. Essa é uma história real, a minha história é real, eu sou madrasta. E como que eu vou tratar desse assunto? Onde eu vou buscar ajuda para tratar esse assunto? Hoje, meu auxílio. Tem assim, quando eu tô indo de mal a pior, nada como a palavra de Deus, nada como uma conversa com amigos, nada como um diálogo com a minha família, com o meu marido. Eu tento um diálogo muito sincero com ele, com meus enteados. A gente tenta manter um relacionamento de comunicação lá em casa. E é isso, o propósito foi esse. Eu acho que é isso que eu entendi. O final fechou lindamente. Não era com o propósito de incentivar, não é isso, gente. Mas é que se você é essa, a sua vida real é essa, faça bem feito, faça com sabedoria, com amor incondicional que nós temos no nosso coração, né? Deixa um legado de mãe espiritual. Sim. Fechou com Mãe chave bônus. de ouro. Já fechou o programa aqui. Ou seja, eu já recebi aqui no Insta Volta Tainá, da Lizzie aqui, ó. A Lizzie, um beijo pra Lizzie. Inclusive, antes da gente... você vai ler mais comentários? Não, era só... Porque a gente não tem só comentários e interações no chat hoje, a gente tem interação com a Vivi Cardinale. Sim, no Dica do Dia, a nossa dica de moda. Então, pra você que quer, tá refletindo aí no assunto, sua cabeça expandiu 30%, agora você vai ter uma dica de moda aí pra você analisar seu guarda-roupa, já abafar aqui um pouco os ânimos. Então roda aí, Dica do Dia com a Vivi Cardinale. Você já parou pra pensar se é a sua roupa que dura pouco ou é você que não sabe cuidar dela? Infelizmente, a minha geração e a próxima, nasceu na década de 80, infelizmente não tem tanta aptidão para cuidar da roupa quanto as gerações passadas. Então, nesse programa eu vou te dar algumas dicas de como você pode cuidar melhor da sua roupa. E sim, cuidar da roupa faz com que o seu dinheiro dure mais, já que a peça que você foi lá, comprou, investiu, seu rico dinheirinho, pode durar mais o seu guarda-roupa e você também não vai ter tanta dó de usar assim, porque eu já ouvi de muitas de vocês essa história de eu vou usar roupa e ela vai deteriorar. Bom, vou te contar uma outra coisa. Quanto mais a gente usa uma peça do jeito certo e cuidando, menos ela envelhece. Roupa guardada, sim, roupa guardada, principalmente do jeito errado, deteriora, traça corrói e você pode achar mofo nas suas roupas e ela pode ainda dar uma endurecidinha, sabe? Porque a fibra do tecido ficou lá te esperando e você nunca usou a pecinha ali. Então não caia nessa cilada de achar que guardar a peça vai fazer ela durar mais. Então use suas peças. Claro que lavar do jeito certo também ajuda. Primeiro passo para cuidar direitinho da sua roupa é ler a etiqueta. Sim, quando a gente entende o que quer dizer na etiqueta, o que está querendo dizer ali, ó. Lava a mão, não lava a mão, lava seco ou não, mas a peça dura. Não sei se você já passou pelo perrengue de lavar uma peça e aí você chega na loja, a pessoa pergunta: você lavou de acordo com as instruções da etiqueta? Aí você fala: eu tirei a etiqueta. Se você fizer isso, tirar a etiqueta, tira uma foto, deixa documentado aí em algum lugar do seu celular, porque sim, vai te ajudar. A maior parte das roupas que eu vejo as minhas clientes perderem é porque elas não lavaram de acordo com as instruções. Alguns pulos do gato aqui para você. Vinagre, por exemplo, é um ótimo amaciante e um ótimo mantedor, se é que essa palavra existe, de cores. Sim, o vinagre te ajuda a manter as cores das roupas, assim como o sal. Uma outra dica que eu posso te dar aqui é aprenda a usar corretamente os produtos químicos para lavagem da roupa. Geralmente a gente usa muito mais do que realmente precisa. Nós brasileiras adoramos ver uma espuminha e sentir um cheirinho bom na roupa, só que geralmente a gente exagera no produto e isso faz com que a roupa fique deteriorada e fique
estranha. Sabe quando você tira ali do varal, parece que tem umas manchinhas que você nunca viu, você acha que você que não lavou direito? Bom, na verdade pode ser realmente que você não tenha lavado direito, que você deixou o produto demais na peça. Pensa comigo, a fibra da roupa, vou fazer uma analogia para você entender melhor. A fibra da roupa, pensa que é o seu cabelo. Quando você passa muito condicionador, ele não fica estranho? Quando a gente coloca muito amaciante na roupa, acontece a mesma coisa. O mesmo para o shampoo. Se você lava demais, põe shampoo demais e não enxágua direito, ele também vai deteriorar. Um outro convite que eu te faço é aprenda qual peça pode ou não ir à secadora e qual peça pode ou não ser passada. Se você, assim como eu, não é uma amante de passar roupa, procure boas lavanderias perto da sua casa e faça convênios que elas podem passar as roupas que têm essa necessidade. Também vale a pena ter uma lavanderia da sua confiança para você, inclusive, tirar essas dúvidas, para você levar as peças lá para serem conservadas. Se esse não é o seu caso, se isso não é uma opção para você, então a gente volta para a primeira dica do vídeo, leia a etiqueta. Muitas peças podem sim ser lavadas em casa, por exemplo, a seda, e a gente leva na lavanderia. Então também é legal você saber o que vale ou não a pena levar até lá. E para finalizar, eu vou te dar uma dica maravilhosa, que é o desodorante de roupa. Sabe aquela roupa que você usa rapidinho, que não necessariamente você quer voltar pro guarda-roupa, mas também não quer colocar ela para lavar? Usa o desodorante. Eu vou deixar aqui abaixo a receita desse desodorante. Basta você misturar os ingredientes, colocar no borrifador, colocar a peça do avesso, borrifar a peça e deixar no lugar arejado para circular e sair aquele pequeno suor que pode ter ficado na sua peça. Assim você poupa dinheiro, poupa água e poupa uma lavagem da sua peça querida. Agora que você tem a sua dica, você já participou desse programa ativamente, né, Pá? Já, a gente Agora viu os pode comentários. E aí já fica pra semana que vem. Quarta-feira, 2h30 da tarde, acompanha a gente. Semana que vem nós retornamos. Tchau, tchau.